Oi, gente, começando mais um Petcast, podcast do Pet Moda UFC. Eu sou a Júlia. Eu sou a Mariana. E eu sou a Lia. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva da Semana Acadêmica de Moda com participação especial da Fran. Fran, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. E como eu já disse, a gente vai falar sobre a Semana Acadêmica de Moda. E ninguém melhor do que você para estar conversando com a gente sobre esse assunto, não é mesmo? Afinal, eu acredito que você faz parte da Semana Acadêmica de Moda como coordenadora, como organizadora, desde o início, né? Sim. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a Semana Acadêmica de Moda no geral e também como é que surgiu a ideia de criar a SAM. Olá a todos, a todas, todes que nos escutam. Primeiro, assim, a Semana Acadêmica de Moda, ela surgiu exatamente de uma demanda do próprio curso. Então, quando o PET foi criado em 2011, a gente sentia falta de um evento acadêmico que o curso não tinha, e aí começou-se a se pensar na SAM, que significa Semana Acadêmica de Moda. E aí a gente passou cerca de 1 ano e meio, talvez 2 anos, delineando esse formato, até que houve a primeira SAM. E daí para cá a gente vem mudando e aprimorando várias coisas, né? Então sempre se teve essa proposta de ser um evento acadêmico, mesmo voltado para a cientificidade, com a apresentação das pesquisas, sejam dos nossos alunos, sejam de outros alunos ou de quem já se formou, como esse espaço de visibilidade, porque às vezes o aluno tem um artigo ou tem uma monografia e que fica guardado na prateleira, hoje não é mais na prateleira, né, nas nuvens, mas acabava que as pessoas não tomavam conhecimento disso. E além dessa parte das pesquisas, a gente também queria ofertar cursos, como minicursos, oficinas, palestras, e aí a partir disso a gente foi instituindo temas, que é assim até hoje, né? Todo ano a SAM tem um tema diferente, e a partir disso a gente desenvolve toda a programação baseada nesse tema geral que é eleito a cada ano. Então, a SAM é a menina dos olhos do PET, e eu diria também do curso de Design de Moda, porque é um momento em que a gente realmente se mostra para o mundo, não só nesses termos que eu já falei, mas também no sentido de trazer pessoas de fora para o nosso espaço. Então, a gente acaba nessa troca, tanto de mostrar o que a gente tem, o que a gente faz, e receber o que os convidados nos trazem, produzindo bastante conhecimento e agregando um monte de informação para a formação de quem está envolvido na SAM, seja como organizador, como é o meu caso, né, como tutora, como os alunos envolvidos na organização e também os participantes de uma forma geral. E quando é que normalmente ocorre a SAM? Agora ela está acontecendo numa data fixa, já há alguns anos, que é na primeira semana de aula do segundo semestre. Então, esse ano, o segundo semestre vai ser em setembro, né? Vai começar em setembro. Mas até chegar nessa data, a gente teve uma SAM móvel. Então, a gente não tinha uma data fixa. Às vezes, ela acontecia no meio do semestre. Outras vezes, ela aconteceu junto com os encontros universitários, que são os encontros da UFC anuais, que apresentam todos os bolsistas, todos os trabalhos, todas as pesquisas envolvidas na universidade. Então, é um evento super grande, institucional. E, a partir disso, a gente viu que ficava muito complicada a logística da SAM, principalmente quando era presencial, com relação aos espaços físicos. E aí a gente foi pensando, estudando, avaliando nas reuniões pós-SAM qual seria o melhor momento, que não onerasse os alunos que estivessem em final de semestre para ter um monte de trabalho para fazer. E aí a gente viu que era melhor no início do segundo semestre, porque a nossa entrada no curso é anual. Então, os alunos entram no início do ano, 60 estudantes. No meio do ano, não entra ninguém. Então, a SAM veio exatamente para suprir essa lacuna que no primeiro semestre acontece com a semana 0, que é a recepção dos calouros. E aí a SAM é a recepção do segundo semestre. Não temos calouros no segundo semestre, mas é o momento de recepção do semestre. Essa recepção dos calouros no segundo semestre é até bom também, porque muitos dos primeiristas, né, eles já conseguem publicar artigos na SAM. Isso é bom, inclusive, também é outra questão que eu queria falar, que é a questão de a SAM ela não ter exigências para participar. Por exemplo, ela não tem exigência de você ter mestrado,
de você já ser graduado ou ter doutorado ou qualquer coisa assim, que alguns outros eventos têm. Então é como realmente um evento que dá a possibilidade do aluno que está começando nessa área da parte acadêmica de moda se mostrar e começar a fazer seus trabalhos, né? Sim, sim. E isso que você falou é muito importante, porque é um estímulo. E aí os alunos, desde o primeiro semestre, se acontece no segundo, eles já podem realmente pensar nos seus trabalhos direcionados para a SAM, que vão ser apresentados em formato de artigo, mas eles podem transformar algum outro trabalho técnico que eles fazem, né, escrever sobre aquele trabalho também, não necessariamente um trabalho teórico, e aí transformar esse trabalho técnico num artigo para ser apresentado na SAM. E você mencionou esses outros eventos que exigem titulação maior, e a SAM realmente é um evento que não exige titulação. Então, a pessoa pode apresentar desde o primeiro semestre até o último, desde que ele seja graduado, que ele seja mestre, que ele seja doutor. É um evento que não exige essa titulação, mas, no entanto, o aluno tem que apresentar o trabalho, ele tem o ISSN, né, que é exatamente a numeração científica, né, para contar para o currículo dele, né, conta pontos para esse currículo. É como uma publicação, assim como de outros eventos que exigem maior titulação. Então, o peso acaba sendo o mesmo, apesar de ser um evento local, mas ele tem curricularmente o mesmo peso para o aluno, que depois pode usar isso como, inclusive, critério de seleção de alguma bolsa ou futuramente de mestrado ou coisa do tipo. E, Fran, como é que tu vê, assim, a evolução de todo esse evento, né, desde o primeiro até o que a gente vai... A preparação que está sendo também, né? Como é que é a evolução de todo esse processo e também dos alunos que participam, tanto na organização como nas apresentações também. O que tu vê disso tudo? Eu sou suspeita porque a ação é o meu orgulho, né? Eu fico muito, muito emocionada de ver, assim, como a SAM cresceu e de como, principalmente os petianos, que são quem carregam todo o barco, né, da SAM, como isso foi se profissionalizando. Então, a gente vem de umas primeiras SAMs em que a coisa era muito mais amadora em todos os níveis. Desde o momento de pensar a arte, a gente tinha um aluno, por exemplo, que pensava a arte ou que não sabia, não dominava todos os programas e acabava pedindo ajuda para outros ou até para um profissional. E em termos de logística também, né? Então, a gente começou muito tímido, não tinha apresentação de trabalho, não tinha minicurso, basicamente só eram 2 dias, só tinha palestras, né? E aí a gente foi vendo que cabia mais, que a gente podia puxar, que tinha fôlego para que a gente conseguisse fazer mais coisas. E aí a gente começou realmente todo um processo de pensar a SAM, desde conta bancária para poder a pessoa fazer a inscrição, né, depositar a inscrição quando era no presencial e quando tinha inscrição, até credenciamento, certificação, né, tudo de uma forma realmente muito organizada. E aí eu atribuo a isso também os conhecimentos que os petianos acabam trazendo para o PET, porque hoje em dia muitos de vocês, a grande maioria, domina todas essas ferramentas digitais de uma forma simples, né? Para vocês é simples pensar num marketing, num plano de marketing, num plano de divulgação, né? Num processo criativo de uma arte, nas inspirações. Então a gente divide em comissões, né? Dentro do PET, e aí vocês trazem trabalhos nesse sentido fantásticos, profissionais mesmo, né? Alguns já trabalham nessa área, então acaba tendo esse conhecimento que vai ser aplicado em prol da ação. E aí, trazer pessoas conhecidas, que são de renome, que são respeitadas no universo do tema que a gente vai discutir, também, para nós, faz parte desse processo de profissionalização. Eu acho que a cada ano as discussões melhoram, elas aprofundam mais, exatamente porque a SAM como um todo começou a ter essa cara realmente mais acadêmica, né? Não é só um eventinho que é feito ali num curso, e aqui é eventinho, né? Sem desmerecer nenhum evento, mas no sentido de ser mais localizado e pontual. Do ano passado para cá, nós enfrentamos outros desafios, que foi exatamente o que o mundo inteiro enfrentou, né? E aí a gente precisou transformar a SAM para o modelo virtual, porque não tinha como estar presencial, e ao mesmo tempo a gente não queria perder
um ano sem SAM, não queria deixar um ano sem SAM. E aí a gente transformou toda a programação em lives e em GTVs, em que os cursos e minicursos foram gravados nos GTVs, e a gente fez lives de acordo com a temática, né, que ficaram também gravadas no Instagram do PET. Então, isso foi muito bom. A gente perdeu, claro, né, os abraços do presencial, né, estar com as pessoas, mas isso a gente já não tinha mesmo, né, não, era impossível por conta da pandemia, mas a gente ganhou a possibilidade de acesso posterior. Então, quem não pôde acompanhar no dia, pôde ver depois, e pode ver hoje, né, que ainda está disponível lá. Então, eu acho que nesse sentido foi um grande ganho, que não limitou apenas a quem estava ali, né, porque quem estava inscrito, quando era no presencial, tinha acesso àquela informação. Quem não estava, perdia. Então, ter as gravações das lives, embora seja um tempo bem menor, né, fica muito corrido quando a gente tem, por exemplo, mais de 2 pessoas para poder falar, mas acabou que deu super certo, a gente ficou com material riquíssimo para consulta, né, e de estudo mesmo, que pode ser usado a qualquer momento da vida. Então, agora a gente está na fase do limbo, né, esse ano a gente ainda vai ter uma ação virtual, e que também nos dá uma outra oportunidade, que é trazer gente de outros estados, que numa situação presencial a gente acabava precisando de recursos financeiros que nem sempre a gente tinha para poder trazer pessoas de renome nacional ou internacional. E aí, esse ano a gente vai conseguir, né, já dando spoiler sem dizer o nome da pessoa, trazer pessoas de outros estados, e também isso é o que o virtual nos possibilita, né? Eu sempre gosto de dizer que tudo na vida tem 2 lados, e esse lado de a gente ficar nesse formato digital também tem isso, né? Nos aproxima de alguma forma, né, de quem está longe, mesmo que seja para ficar gravado ou para acontecer apenas nesse espaço, né, do computador, mas de a gente assistir da nossa casa. Falando sobre a ação, a ação anterior que a gente fez no ano passado, né? Ela foi um pouco um teste para saber as possibilidades que a gente tinha de fazer de forma online, e ela foi por um mês, né? Então a gente foi uma mudança bem grande em relação às ações presenciais. Mas aí esse ano, depois de ver alguns outros eventos que também fizeram de forma online, a gente viu que a gente conseguiria trazer a maior parte das coisas que a gente tem no presencial para o online, né? Então esse ano a gente vai ter uma ação muito mais parecida com o presencial, só que de forma remota. Vai ter oficinas, vai ter apresentação de artigos, vai ter GTs, vai ter aberturas e todas essas coisas. Então, realmente, a gente evoluiu, né, do ano passado para cá, assim como todo mundo, né, evoluiu depois desse grande período de pandemia. A gente viu as possibilidades que a gente tem, a gente vai ter esse novo formato e espero que próximo ano a gente consiga fazer a presencial novamente, né? É o que todo mundo espera, né? Porque acho que quem já participou está com saudade, e quem não participou está curioso, né? Para saber como é uma ação no presencial. E aquela loucura da organização, que a gente fica trabalhando nos bastidores, é o primeiro a chegar, o último a sair, né? Mas também é muito gratificante, é muito prazeroso ver as coisas acontecendo e o resultado disso, né? As pessoas satisfeitas, os ministrantes também, os participantes elogiando a discussão, as mesas, a temática, a organização, né? Então a gente trabalha para isso. Todo evento acadêmico, a gente sabe, na verdade todo evento ele é trabalhoso, e quem está nos bastidores acaba muitas vezes carregando um monte de pianos, mas o resultado disso é a satisfação do público em geral, né? Então com a ação não é diferente, a gente fica nessa expectativa de realmente atender, em termos de discussão, a uma temática que a gente elege internamente, geralmente alinhada, né, com o nosso curso, com algo que a gente está vendo que é necessário para complementar a formação das disciplinas, mas que, de alguma forma, possa contribuir, né? O que a gente quer sempre é contribuir. Então, esse formato da ação desse ano, realmente, a gente poderia chamar de híbrido, né? Porque a gente já está meio que do mesmo jeito do presencial, porque no ano passado a gente não conseguiu, porque todo mundo se desorganizou, né? Parou tudo rapidamente, então ninguém conseguiu, muitas pessoas não conseguiram produzir os seus artigos, e aí a gente achou por bem não ter a apresentação do trabalho, exatamente porque estava todo mundo desarticulado com essa história de ter que, de repente, ficar em casa.
Esse ano a gente já passou esse tempo todo em casa, né? A vida já foi retomada, as aulas, e está funcionando no formato digital. E aí a gente, né, transportou isso para a ação também, para ver o que era possível e viável, e vai dar certo. E Fran, qual foi o ponto de virada na SAM, mesmo presencial, em comparação com as primeiras SAMs que você falou que o formato era bem mais enxuto? Quando foi que vocês perceberam que vocês podiam aumentar o tamanho do evento e que seria mais interessante para os próprios alunos, para os participantes, enfim? Eu acho que isso veio da própria experiência. A gente foi vendo que a gente podia ousar. Não precisava ficar tímido só com 2 ou 3 palestras, né, ou só com 2 ou 3 minicursos. Né? Como a gente tem 12 pessoas, né, na organização, então a gente viu que era possível sonhar. E, na verdade, quando a gente pensou na SAM, a Dolores, que foi a primeira tutora do PET, que é a professora que já se aposentou, ela pensou na SAM a partir da SUM, que era um evento que o curso, quando era estilismo e moda, tinha, que era Semana Universitária de Moda, em que os alunos apresentavam desfiles, né, no final do semestre. Eu não sei se era por ano ou por semestre, mas era Semana Universitária de Moda. E aí a gente pensou, como a gente queria fazer um evento acadêmico, porque o PET é um grupo de pesquisa, essencialmente, então a gente pensou trocar o universitário por acadêmico, né? E aí daí veio o nome da SAM. E a gente, inicialmente, assim, não tinha muita pretensão, porque a gente sabia que tinha que primeiro criar uma cultura de um evento acadêmico que não existia. Então, depois de 2, 3 anos, a gente viu que a SAM já era algo real, cristalizado, e a gente poderia, de fato, expandir. E, a partir disso, entrar, né, nesse calendário oficial da universidade, do Instituto de Cultura e Arte e dos eventos do curso de Design de Moda. E, assim, eu acho que ainda tem muito pensamento, assim, das pessoas de que a SAM, ela é voltada muito para quem é do curso, né? Mas, na verdade, ela agrega todo mundo. Então, quem é de fora pode vir, tanto como ouvinte ou como palestrante dos trabalhos, minicurso e oficina. E aí eu queria saber, assim, como foi essa evolução de chamar as pessoas, né? Tu acha que ainda tá muito devagar essa coisa das pessoas de fora terem o conhecimento da SAM, de virem, de interagirem mais com o pessoal do curso da UFC? Ou tu acha que desde o começo já teve uma grande melhora, né? Eu acho assim, que todo evento acadêmico, ele é um pouco restrito. Exatamente porque, às vezes, as pessoas que estão fora desse universo, elas não sabem que isso existe, né? E muito menos saber que eu não estando na universidade, não sabendo que esses cursos são ofertados ou essas oficinas, eu poder entrar na universidade e participar de um deles. Então, eu acho que essa é a primeira barreira, né? Porque a gente acaba vivendo dentro das nossas próprias bolhas. Então, acho que o grande desafio de qualquer evento acadêmico, mas que também tem essa parte mais extensionista, como é o caso de oficina e minicurso, é quebrar essas barreiras, né? A SAM é um projeto de extensão também, né? Então, dentro desse projeto de extensão, é que a gente oferece minicursos, oficinas, né, palestras que são abertas a qualquer pessoa que não necessariamente esteja na universidade. O que é restrito a quem está na universidade são as apresentações de trabalho, porque aí a pessoa precisa ter um artigo para isso. Mas as outras coisas são abertas, né, a participantes no geral. Com relação à procura, eu acho que depende do tema, né? A gente já teve, por exemplo, uma SAM que foi Moda, Cultura e Resistência, eu acho que foi esse o nome, que como trabalhava moda e política, né, assim, foi num momento muito significativo do nosso país, eu acho que foi 2018 ou foi 2019, agora eu não lembro. E veio muita gente de outros cursos, por exemplo, das ciências sociais, da história, né, as pessoas que estavam, de alguma forma, afinadas com aquela temática. No ano que foi gênero, né, então veio muitas pessoas de ONGs, né, ligadas ao movimento LGBTQIA+, né, exatamente porque eram pessoas que tinham inserções nesses espaços. Então, eu acho que esse público ele varia um pouco, dependendo do tema, mas essas pessoas que eu citei
tanto quem está em ONG, né, ou algumas pessoas que desenvolvem trabalhos já de militância e que participaram da ação da moda política e resistência, acabaram participando da ação sem necessariamente ser com trabalhos acadêmicos. Então, eu acho que são momentos diferentes, né, e por isso que o tema é quem vai, de certa forma, escolher o seu público. Mas, de forma geral, eu ainda acho que falta muito desconhecimento e por isso é que a gente precisa trabalhar na divulgação, para que as pessoas saibam que elas não precisam ter um artigo para participar da ação, né, e que elas não precisam necessariamente estar na universidade para poder participar também, né? Esse é um dos aspectos que vão ser abordados e que a pessoa pode se inserir nele, mas que não necessariamente seja uma condição para que a pessoa participe, ainda mais agora, né, nesse formato virtual, que é só entrar no link, né, e a pessoa vai ter acesso. E essa questão que você falou também de ao longo do tempo ir evoluindo a SAM e se transformando num evento de moda reconhecido, também faz com que as pessoas reconheçam mais isso, né? Aceitem mais participar, queiram mais ir. E você percebe também que todo ano a gente também tem essa questão dos petianos que, quando fazem parte da SAM, eles ajudam na organização, tem um certo carinho pela SAM e a gente costuma, muitas vezes, a gente chama muitos ex-petianos para fazer parte, né? Eles costumam vir fazer publicações, participar como ministrantes de oficinas, de cursos, e então sempre tem essa questão e com carinho muito grande, né? Porque ajudaram na história da transformação, da evolução da SAM, então tem essa questão também de nós como petianos que fazemos a SAM, a gente cria esse carinho e depois continua participando, mesmo depois de sair do PET, mesmo depois de sair da universidade. Porque a SAM é o momento em que a gente mais convive como grupo, porque ao longo do ano a gente tem nossas reuniões semanais, mas que é o nosso encontro em que está todo mundo, mas no dia a dia vocês desenvolvem os trabalhos de uma forma mais separada, né, de trio, de dupla. E aí, às vezes, até mais do que trio ou dupla, mas não é o grupo todo junto o tempo todo. E comigo também, né? Eu encontro com vocês, eu tiro dúvidas, eu respondo um aqui, outro acolá, falo no grupo do WhatsApp, mas a gente não tá todo dia junto. Na SAM, a gente passa uma semana inteira, o dia e parte da noite juntos. Porque a gente precisa para isso no presencial, né? A gente tinha que preparar espaços, fazer decoração, separar material de oficina, separar material de minicurso, organizar a sala, montar a logística de sala diariamente, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha um convívio muito mais intenso, e isso rolando junto com as emoções de um evento, né? Que quem já participou sabe que, né, nem sempre são boas emoções, e a gente tem que dar conta, né? A gente tem que fazer o evento acontecer. Então, nesse espaço, a gente vê a pessoa muito mais desnuda, os petianos e a mim, né? Então, a gente acaba falando da nossa vida, a gente acaba brincando, a gente acaba, às vezes, discutindo, ajustando coisas que não deram certo, avaliando o que foi bom, porque no final de cada dia a gente faz uma reunião de avaliação e de passar o checklist do dia seguinte, né? Quem vai fazer o quê, quem vai ficar com o quê. Então, acaba que gera esse amor que você se refere, né? Gera esse vínculo mesmo entre nós, né? E, consequentemente, a SAM é quem é a geradora desse vínculo. Então, depois do evento, a gente brinca que o rito de passagem de qualquer petiano é a SAM, né? Porque depois do evento, as pessoas não são mais as mesmas, né? Elas fizeram e se mostraram e revelaram facetas de si que no cotidiano isso é impossível de acontecer exatamente porque o contexto é outro. E mesmo no formato online, a gente tem esse convívio de uma forma mais intensa porque precisa dividir as tarefas e precisa saber quem é que vai realizar e quem é que vai ficar no suporte. Porque mesmo no virtual, você precisa ter um mínimo de logística, de organização e de contato para que o negócio funcione. Então, acaba que essas coisas todas afloram, né? Os sentimentos todos afloram. E às vezes a gente precisa apagar uns incêndios, né? Outras vezes a gente precisa só sorrir, se abraçar, mas, né, no final, realmente se cria um amor muito grande por esse evento por conta de tudo que a gente vivencia, principalmente na semana em que ele acontece, em que todas essas emoções aparecem juntas e misturadas.
Eu também queria saber sobre outras partes da SAM que foram sendo inseridas depois, que depois começaram a ter exposições relacionadas ao tema que a gente tem e também as feirinhas. Então, quando que essas novas partes da SAM foram inseridas no evento? Veio exatamente dessa demanda que a gente foi identificando. Então, a gente viu, por exemplo, que na SAM sobre moda, política e resistência, era possível fazer uma exposição, porque a gente tinha 2 alunos que estavam trabalhando no PET com essa questão da roupa e da violência, era uma das linhas de pesquisa do PET. Então, a gente acabou fazendo uma exposição exatamente das roupas das pessoas que tinham sido vítimas de violência naquele ano, né? Alguns casos mais significativos aqui em Fortaleza. E no ano seguinte, que foi sobre o tema foi o regional, a gente fez uma exposição de vestidos de quadrilha, né? Então, as exposições, elas nasceram exatamente porque a gente via que a temática era tão rica que era possível a gente materializar isso através de uma exposição, né? Trazer um up, né? Uma concretização dessa temática apresentada de um outro formato, que no caso era a exposição, né? Que não fosse só nas palestras, minicursos e apresentações de trabalhos e oficinas. E as feirinhas também surgiram logo nas primeiras SAMs, eu acho que a partir da 3ª ou 4ª a gente já fez, porque a gente tinha muitos alunos, e ainda tem, que são empreendedores. Então, a gente tinha desde comidas com os alunos da gastronomia, até pessoas que já vendiam seus acessórios, seus produtos no geral, em outras feiras coletivas da cidade, e acabaram indo para a SAM também como mais um espaço, né, no caso no ICA, de divulgação dos seus produtos. E aí era muito legal, porque essa área da feirinha, ela se tornava uma área de convivência, que era perto do credenciamento, né, da secretaria, em que as pessoas chegavam para se credenciar e elas já viam os produtos, ou nos intervalos, ou no final de cada atividade, elas podiam dar uma volta por esses espaços e aí adquirir os produtos que elas mais gostassem. Infelizmente, do ano passado para cá, a gente não tem como viabilizar isso no formato virtual. Mas, claro que a partir do momento em que a gente possa voltar para o novo normal, não, né? Porque normal a gente não vai ser nunca mais, mas para o presencial, que a gente retome esses trabalhos e esse formato, porque eu acho que enriquece muito, tanto a convivência quanto a divulgação desses produtos dos nossos alunos e das pessoas que não são nossos alunos, mas que desenvolvem trabalhos bacanas e que encontram na SAM mais um espaço, como eu falei antes, de divulgação e de venda. E eu diria até de divulgação do próprio evento, né? Porque quando acontece no ICA, para quem não é da UFC, o ICA é o Instituto de Cultura e Arte, onde fica o curso de Design e Moda, e tem um espaço lá, que é a Materioteca, que é onde ocorreram essas exposições que a Fran estava falando. E a feirinha também ficava justamente em uma das entradas do ICA. Então, as pessoas que circulam por ali, que são várias, de vários cursos diferentes, acabavam tendo contato com o evento, mesmo sem ter visto divulgação online ou coisa do tipo. Então, acho que isso enriquecia muito em termos de participação, de curiosidade das pessoas para saber o que estava acontecendo ali. E é uma pena que a gente não está tendo isso no virtual, por motivos óbvios, mas algum dia a gente vai voltar a ter isso. Sim. Então, eu acho que para a gente finalizar o nosso podcast, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos aqui, agradecer a participação da Fran. A conversa foi realmente incrível, né? Eu acho que é uma oportunidade única de saber um pouco mais sobre o evento, como ele começou e como foi evoluindo. E antes de terminar, eu gostaria que a Fran poderia falar alguma coisa, se quiser acrescentar, e também chamar a galera para participar da ação desse ano, que vai ser realizada entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro. E temos nesse ano o tema analógico versus digital, dualidade na moda, que também tem muito a ver com o nosso momento, né? Que a gente está tendo que usar muito mais o digital, mas ao mesmo tempo tentando permanecer um pouco analógico nesse período de distanciamento. Então, enfim, pode falar para o que quiser e convida também a galera para participar, que nesse ano vai ter oficinas e também vai ter apresentações de trabalho. Eu também quero agradecer o convite do podcast para falar um pouco desses 10 anos de SAM, né, de como nesses 10 anos a SAM se construiu para ter a cara que ela tem hoje.
E também convidar, dizer que vocês acessem as plataformas, as mídias do Pet Moda UFC, que vocês vão ter lá todas as informações de programação, de links, tudo atualizado. E não deixem de participar, porque eu ainda não vou falar os nomes, mas a gente tem figuras nacionais que vão contribuir muito com o nosso evento. E vocês podem se inscrever, como eu já falei antes, né? E vocês vão ver aí na divulgação que qualquer pessoa pode participar e que, como sendo virtual, não precisa estar no Ceará para isso, né? Então, de outros estados, de outros países, fiquem à vontade para participar com a gente, que vocês serão muito bem-vindos. E que venha a 10ª Sun, e estaremos com muito amor para recebê-los, né? E preparando tudo com muito carinho. Um beijo grande e até o dia 27 de setembro.